Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Biolândia com Rafa. Este é o meu mundo e é teu mundo. Estamos aqui na Biolândia. Então hoje o que nós vamos fazer? Vamos dar continuidade com a sequência de preparação para exames de admissão. Mas antes do vídeo, né, você já sabe, né, não tenho que te pedir. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se possível, compartilhe com teus colegas que precisam ver este vídeo, né? Porque vai ser muito importante. Eu acredito que vai te ajudar muito, principalmente na sala do exame. Sobre mitose, todas as dúvidas sobre as figuras da mitose vão morrer aqui hoje. Você vai sair daqui sabendo diferenciar as figuras da mitose: profase, metafase, anafase. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Antes de começarmos o vídeo, se inscreveu, né? Então vamos ao vídeo. Então, para começar, vamos definir a mitose. A mitose é o processo pelo qual uma célula diploide se divide formando duas células filhas diploides. Ou seja, uma célula mãe se divide formando duas células filhas com o mesmo número de cromossomo. Professor, não entendi nada. Vamos. Imagine, quando se fala da mitose, está-se a falar disso. Uma célula mãe, temos uma célula está aqui, com determinado número de cromossoma. Vamos assumir que é 2N. Se divide formando duas células filhas. Percebe aí a mitose? É o processo pelo qual uma célula mãe se divide formando duas células filhas. Então vamos escrever aqui, é célula mãe, está aqui. Se divide aqui, vai se dividir pelo meio. Já temos quantas células aqui? Temos duas células. Esta célula, vamos puxar para cá, está aqui. E esta célula está aqui. Percebeu? Uma célula mãe se dividiu do meio e formou duas células filhas. Percebe aí? Mas quantos cromossomas nós temos na célula mãe? Temos 2N. Significa o quê? Que as células filhas vão ter o quê? Vão ter também 2N. 2N. É por isso que a definição da mitose é: a mitose é o processo pelo qual uma célula mãe se divide formando duas células filhas com o mesmo número de cromossoma. Qual é o número de cromossoma da célula mãe? É 2N. Qual é o número de cromossoma de células filhas? É 2N. Então, essas são células filhas. Percebeu? Significa o quê? Que se aqui fosse 4, ou seja, se uma célula tem 40 cromossomas, quando se divide pela mitose, as células filhas também vão ter o quê? 40 cromossomas. Se a célula mãe tem 20 cromossomas, ao se dividir, as células filhas vão ter 20 cromossomas. Percebeu até aí? Certo? Então, você já sabe, né? Sobre a mitose, a definição é o processo pelo qual uma célula mãe se divide formando duas células filhas com o mesmo número de cromossomo. Percebeu? Então vamos passar essa questão. Se não percebeu, deixa aqui nos comentários, né? Professor, não entendi nada. Então, se você entendeu sobre a mitose, deixa aqui nos vídeos, professor, entendi sobre a definição da mitose. Ok, vamos continuar. Sabendo, né, conhecendo as fases da mitose, agora você deve conhecer o quê? Conhecer a definição, você deve conhecer agora as fases da mitose. Mas essas são questões que nós já tratamos em outros vídeos. Mas ok, vou resumindo aqui. As fases da mitose são 4. A profase, metafase, anafase e a telofase. E nós já deixamos algumas dicas aqui de como memorizar. Profase, metafase, anafase, telofase. Prometa, ana, telefonar. Pro de profase, meta de metafase, ana de anafase, telefonar de telofase, né? Então, você já sabe, prometa, ana, telefonar é sobre as fases da mitose. Então, vamos ao que nos interessa, aos objetivos desse vídeo aqui. Agora, imagina, se tens esta figura aqui, qual é o nome que você vai dar? Hoje nós queremos identificar as fases da mitose só de ver, as figuras da mitose só de ver. Professor, não, como posso fazer isso? Amigo, temos a primeira fase da mitose que nós chamamos de profase. E é esta figura. Professor, como é que eu posso identificar? Observe esta figura. A fase da profase é uma bola. Dentro dessa bola tem uma bolinha. Percebe até aí? É a única fase onde você vai ter duas bolas.
Temos uma bola grande, observa esta bola grande, e dentro dessa bola grande nós vamos ter uma bolinha, que é o núcleo. Percebe até aí? E é dentro daquela bolinha ali onde nós vamos ter material genético. Então, professor, se houver uma bola e dentro dessa bola ter uma bolinha, é a profase. Correto. Se você ver uma bola e dentro dessa bola ter uma bolinha, é a profase. É a única figura onde você vai ter uma bola com uma bolinha lá dentro. Percebe aí? Eu disse uma bola e uma bolinha lá dentro. Então, você já sabe identificar a figura da profase. Então, vamos continuar. A metafase. A metafase vai ser diferente da profase. Por quê? Porque a metafase é uma bola, só que não vamos ter uma bolinha lá dentro. O que vai acontecer? Na metafase, nós vamos ter o quê? Vamos ter algumas linhas que saem de um canto para o outro. E no meio dessa bola, vamos ter alguns cromossomas que estão alinhados em forma de um X. Percebe? Então, estão mais ou menos assim. Então, a figura com uma bola e no meio tendo cromossomas em forma de X, logo é metafase. Então, professor, se houver uma bola grande, onde no meio eu tenho alguns cromossomas em forma de X, ou tenho algumas coisas em forma de X, é metafase. Sim, é metafase. E é a única figura que você vai ver na mitose com X no meio. É a única figura. Percebe até aí? Então, qual é a diferença da mitose e a meiose em termos de características visíveis? É que ou seja, profase e metafase, assim queria dizer. É que na profase vamos ter o quê? Vamos ter uma bola e dentro dessa bola uma bolinha. Na metafase vamos ter uma bola onde vamos ter algumas linhas que saem de um canto para o outro, que esses cantos nós chamamos de polos, e no meio dessas linhas nós temos alguns X, temos cromossomas que se alinham em forma de um X. Percebeu até aí? Correto. Então, sabendo já identificar a figura da metafase, observe a outra figura, né? Aqui, nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter a figura que nós chamamos de anafase. Então, a anafase é uma bola. E nos cantos dessa bola vamos ter algumas linhas. Só que no meio nós não vamos ter cromossomas em forma de X. Os cromossomas estão em formas de V, estão a se olhar. Observe esta figura, que você não tem X, mas tem V's que estão a se olhar, que se alinharam. Outros estão no lado direito, outros estão no lado esquerdo. Mas esses V's estão a se olhar. Então está perante a anafase. Então, professor, a diferença da anafase e metafase é só observar os cromossomas. Certo, amigo? É só observar os cromossomas. Na metafase estão em X. Na anafase estão em V. Você já entendeu, né? Mas não se esqueça, se você não entendeu, escreva aqui nos comentários. E se você entendeu também, o que custa? Escreva nos comentários. Entendi, professor. Continua. Vamos. E por último, nós vamos ter a famosa figura que nós chamamos de telofase, que está em forma de um 8. Assim. Basta você ver a figura dessa forma, logo é telofase. Onde vamos ter o que? Duas células que estão em divisão. Então, esse 8 significa que a célula está a dividir. Está a ver essa curva, né? É onde a célula vai se dividir. Nós já sabemos que a célula mãe vai se dividir formando duas células filhas. É na telofase onde se divide formando duas células filhas. Aqui já temos duas células filhas aqui. Só que falta a célula se complementar a sua divisão. Então, na telofase vamos ter duas bolas. E dentro dessas duas bolas vamos ter algumas bolinhas. Logo, na telofase temos 4 bolas. Então, ok, essa é a diferença da telofase e profase, certo? Na profase nós temos 2 bolas. Na telofase nós temos 4 bolas. Percebe? Temos um 8. Uma bola aqui e uma bola aqui. Só que nessa bolinha temos uma bolinha dentro. E nessa bola também temos uma bolinha dentro. Total, 4. Percebeu? E essa divisão aqui é a divisão da citoplasma. Nós chamamos de citocinese. A divisão do citoplasma, né? Na mitose e meiose, nós chamamos de citocinese. Você percebeu, né? Então, este era o nosso objetivo hoje, de saber identificar as figuras da mitose. Eu disse que nós não íamos usar uma linguagem de física, uma linguagem de biologia ou científica. Nós íamos usar linguagem comum só para vocês poderem entender, ou seja, identificar essas figuras. Então,
este é o final do nosso vídeo. Espero que tenha se inscrito no canal e não se esqueça de ativar as notificações e compartilhar este vídeo, que será muito útil na sala do exame.